Nós estamos aqui, os padres, exatamente a partir do convite, fazendo esses 25 anos de arquidiocese, para se lembrar da pessoa do bispo, primeiro bispo de Sorocaba, São José Carlos. É claro que tem muita gente daqui que tem algo de relacionamento com Dom Aguinho. O Padre Tadeu já falou pela crise. Era habitual na capelinha, ao lado da casa episcopal, a crisma, todos os domingos, mesmo nos domingos em que ele não estava presente. Então, muitas pessoas, quase uma população muito grande, foi crismada pelo bispo Dom Aguinho. Nós, além da crisma, também recebemos em suas mãos o sacramento da ordem, no grau de presbíteros. E temos muito a agradecer por esse dom de Deus que nos atinge, do qual ele foi um instrumento. Muita convivência durante muito tempo como padre, vivendo as orientações, as angústias do próprio bispo, porque a realidade ia se mudando. Dom Aguinho deve ter sofrido muito quando, por ocasião da vida de um bispo administrador, ele até dizia, ele tinha umas glórias únicas assim, e o Padre Tadeu já referiu-se, ao ser chamado como o bispo que mais ordenou padres. Por isso que talvez houvesse alguns outros ali de nós, porque todos os padres redentoristas que saíram do seminário de teologia do TT eram ordenados por Dom Aguinho. Comum entre os redentoristas conhecer-se aqueles que receberam o sacramento da ordem pelas mãos de Dom Aguinho. E assim ele teve um longo pontificado aqui em Sorocaba. A diocese era grande. Da diocese de Sorocaba hoje já saíram duas outras dioceses, Itapeva e recentemente de Itapitinga. Então, na época, eu até me lembro muito bem, uma vez eu fui acompanhado até Itapeva, e ele não tinha condução própria, não. Tomava um trem, fomos juntos, segunda classe, na estrada de ferro, aqueles bancos duros mesmo, e uma viagem longa, mas era assim que ele se mostrava, uma simplicidade muito grande. As pontificais que participei durante o tempo do seminário do Nó eram soleníssimas. Dom Aguinho fazia questão, às vezes os padres cerimoniários ficavam até preocupados, porque quando esqueciam de dar alguma ordem, já vinha o Dom Aguinho falando, chamando a atenção que precisava luvas, precisava sapatos especiais para a celebração. Era muito bonito. Mas o mais importante é que Dom Aguinho fez questão, com toda certeza, de viver em comunhão com o episcopado brasileiro, de viver em comunhão com as orientações da Igreja. Nós estamos há 50 anos atrás, até 60 anos atrás. Dom Aguinho veio para Sorocaba em 1924, muita distância até hoje, com a missão de criar essa diocese, com tudo aquilo que uma diocese nova precisa. Então, ele se empenhou profundamente, e a grande obra dele, ele considerava a menina dos seus olhos, foi exatamente o seminário São Carlos Borromeu, que
foi aos poucos acontecendo, e o encerramento da construção mesmo do seminário se deu em 1955, 56. Por que a preocupação do seminário? Porque precisava vagas para o processo. Então, muitas turmas foram ordenadas. Os primeiros alunos do seminário, Padre Pedro, Padre Múcio, foram os primeiros ordenados como fruto do seminário. Então, tem muita coisa, uma história longa que talvez o Dom Humilhado quis, naqueles livros, para os livros poderem trazer para nós. Mas é muito rica, principalmente porque nesse ministério de bispo, a preocupação de nós não era simplesmente viver de unidade com a igreja no Brasil, com a igreja no mundo, mas de a diocese ter uma unidade. Então era um bispo que prezava muito a unidade e o clero vivendo uma meta igual, buscando sempre o Evangelho na vida dos fiéis. As suas visitas pastorais eram, de fato, momentos em que a paróquia toda ficava à vontade. Então, o pároco, eu era de uma cidade da diocese de Sorocaba, Planejal Paulista. O pároco, o André Peroni, quando era visita pastoral, tinha até assim tremor ou temor, porque o bispo ia exigir uma porção de coisas, tendo em vista a unidade. Então, essa unidade me leva, pensando muito mais nessa unidade como interior do próprio bispo, eu gostaria de lembrar que nós todos, isso é uma questão de fé. Como o Evangelho de hoje fala, crer em que Deus amou tanto o mundo e lhe deu o seu Filho amado, esse amor de Deus que nos dá o Filho é que, com certeza, tenha sido a inspiração da vida do bispo primeiro dessa diocese. E aquele que crê será salvo. Então é um convite. Acho que essas comemorações, como estamos fazendo, agradecendo os 25 anos da Arquidiocese, considerando a história, mesmo como diocese, e há 25 anos a Arquidiocese, e de 1924, faltam poucos anos para o centenário da diocese. Por que isso? Por que igreja? Porque nós também, como Moisés, devemos dizer para Deus: caminha conosco, Senhor, caminha conosco, que esse caminhar de Deus conosco seja uma verdadeira profissão de fé. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos nessa unidade, de um só Deus, e as três pessoas, que é o modelo para nós também sermos muitos, mas um só corpo. Por isso que eu acho bonito, encerrando, lembrar a primeira leitura: caminha conosco, Senhor, e faze-nos propriedade sua, propriedade de Deus. Tem bispo, tem os padres, tem os ministros, tem bastante pessoas para que isso caminhe, mas acima de tudo, acima de todos e de tudo, nós temos essa presença de Deus, que caminha conosco e nos faz propriedade sua. Somos propriedade de Deus, e a sua presença é tão cheia de misericórdia que para nossa salvação Ele entregou o seu próprio Filho. É assim que Deus
manifestou o seu amor na entrega daquilo que é tudo Ele. O Filho é tudo o Deus que caminha conosco. Que Deus nos ajude e que a padroeira da cidade, da diocese, Nossa Senhora da Ponte, interceda junto ao Pai para que a sua presença no nosso meio produza unidade, paz, santidade. Amém.